Tudo bom, meninos? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre a revolução técnico-científica e informacional e a nova ordem mundial, ou seja, essas mudanças que vêm ocorrendo no planeta devido à relação entre técnica, ciência e informação, criando um mundo mais conectado, dinâmico, que vem nos últimos anos possibilitando aí uma maior flexibilização de conhecimento e informação, unindo e aproximando as várias regiões do mundo, ou seja, o lugar, o local com o global. O que nós denominamos então de globalização. Vamos lá? A Revolução Técnico-Científica Informacional, ou Terceira Revolução Industrial, entrou em vigor na segunda metade do século XX, principalmente a partir da década de 1970, quando houve uma série de descobertas e evoluções no campo tecnológico. Essa nova etapa de produção está vinculada à inserção de uma enorme quantidade de tecnologia e informação. Essa revolução, por sua vez, está ligada diretamente à informática, robótica e telecomunicação, química, uso de novos materiais, biotecnologia, engenharia genética, entre outros, que recentemente fazem parte de praticamente todos os segmentos produtivos que marcam essa etapa, assim como outros fatos marcaram as revoluções industriais do passado. Essa revolução é um dos principais combustíveis para o desenvolvimento do capitalismo moderno e especialmente no processo de globalização que visa uma flexibilidade de informações, além de um acelerado dinamismo no fluxo de capitais e mercadorias. A Revolução Industrial, que tem impulsionado a urbanização em todos os continentes do mundo nos últimos 2 séculos, combinada com a Revolução Agrícola, que, conforme vimos, tem proporcionado grande aumento da produtividade da agricultura mundial, transformou o cenário social e econômico do globo. Em conjunto, as mesmas tecnologias que sustentam essas revoluções permitiram que o enorme crescimento demográfico mundial fosse acompanhado de um crescimento equivalente das estruturas de transporte e comunicação que conectam as pessoas, empresas, países e etc. Assim, desde meados do século XX, novas tecnologias, veículos e aparelhos têm feito as distâncias parecerem menores e o tempo mais veloz para grande parte da população mundial, em especial nas metrópoles e cidades globais. Afinal, pessoas que nasceram na década de 1920, por exemplo, passaram a adolescência à maturidade, acostumadas com a ideia de que a travessia a navio do Oceano Atlântico para outros continentes seria muito provavelmente uma viagem de semanas ou, de no mínimo, dias, e não existia possibilidade de comunicação apenas escrita. Ao se aposentarem próximo dos 60 anos de idade, na década de 1980, essas mesmas pessoas viviam numa realidade em que atravessar o mesmo oceano duraria apenas algumas horas de avião. E a comunicação se dava de modo instantâneo, ainda que por aparelhos fixos e com intermédio de telefonistas. Já no século XXI, os filhos e netos adolescentes daquela geração podem conversar de modo instantâneo com base em 2 pontos completamente opostos no globo, com áudio e com imagem ao vivo por meio de aparelhos cada vez mais populares. Assim, para nós, a distância e os prazos não são mais obstáculos tão significativos quanto foram aos nossos avós e bisavós em sua juventude, no início e meados do século anterior. O mundo atualmente é cada vez menos rural e mais urbano. Em 2007, a população que vive nas cidades ultrapassou a que habita no campo. O cotidiano das pessoas mundo afora está marcado por essa intensidade de fluxos de dados, produtos, pessoas, capitais e ideias pela rede global. Informações são obtidas em tempo real, mercadorias são produzidas em locais distantes, se tornam disponíveis de modo quase instantâneo. Remessas financeiras são enviadas sem sair de casa, por meio de poucos toques no teclado, enquanto ideologias, propagandas, modas e tendências se proliferam com a mesma velocidade pelo mundo. A procedência e o legado cultural de muitos de nossos alimentos,
roupas, músicas, programas televisivos e acontecimentos esportivos são exemplos do que se denomina mundo em rede. Esses exemplos, assim como os grandes contrastes entre nossa época e o passado, ilustram o quanto o espaço que ocupamos no planeta, em especial nas grandes cidades, está atualmente repleto de técnicas, ciência e informação. Dispositivos técnicos como celulares, televisão, computadores, outdoors, obtido por meio de procedimentos científicos, pesquisas em laboratórios e universidades e institutos de engenharia, nos rodeiam o tempo todo, nas cidades e nas áreas rurais, de agropecuária moderna ou de outras atividades, transmitindo e repassando informações, notícias, dados, mensagens, previsões e estimativas. Atualmente, com as tecnologias denominadas inteligência artificial, muitas máquinas se tornam cada vez mais capazes de agir com mínima inteligência humana, como se tivessem vontade própria, pois são utilizados programas capazes de armazenar quantidades gigantescas de informação. Por isso, muitos geógrafos têm denominado o espaço geográfico contemporâneo de meio técnico-científico e informacional, por causa da grande integração entre técnica, ciência e informação nesse mundo cada vez mais conectado, que nós aí denominamos de globalização. Contrastes do mundo técnico, científico e informacional na América e na África. As atuais transformações espaciais que ocorrem no mundo por conta dos avanços tecnológicos citados fazem com que os setores de ponta, como robótica, nanotecnologia, genética e fontes alternativas de energia, se desenvolvam de forma heterogênea em diferentes países e continentes, mesmo entre diferentes regiões do mesmo país. Frequentemente, as mudanças se dão em níveis muito distintos. Isso se reflete na concentração em poucos países dos tecnopolos, como nós podemos verificar na imagem. Apenas 9 dos maiores tecnopolos tecnológicos do planeta: América do Norte, América do Sul, do Oriente Médio, na Ásia, China, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Índia e Singapura. Esses tecnopolos são centros que produzem grande quantidade de pesquisa tecnológica. Esses polos tecnológicos têm grande capacidade inovadora e promovem formação de mão de obra qualificada, aumento da produtividade local e centros universitários com excelência no ensino. Neles são desenvolvidos setores de ponta, tais como tecnologia da informação, TI, ciência e tecnologia, CIT, e pesquisa e desenvolvimento, P&D. Os Estados Unidos sediam os principais tecnopolos do globo, como o Vale do Silício na Califórnia, conhecido por ser o local de origem de grandes transnacionais de tecnologia, como Google, Apple, Microsoft, entre muitas outras. O desenvolvimento de métodos e as descobertas científicas aprimoraram setores da ciência e da economia de um país, sobretudo com a propriedade das patentes. A quantidade de pessoas que acessam a internet é um dos dados indicador da inserção de uma determinada população no meio técnico-científico e informacional. Ao mesmo tempo, no mundo globalizado, de acordo com os dados da União Internacional de Telecomunicação, o órgão da ONU, em 2017, metade da população mundial passou a ter acesso à internet por meio de plataformas móveis, como smartphones e tablets. O percentual de acesso à rede, contudo, é muito desigual entre as regiões do globo. Estados Unidos e Canadá têm cerca de 90% de usuários da internet em relação ao total de sua população, proporções superadas por um conjunto de países europeus, além da Coreia do Sul e Japão. No outro extremo da conectividade digital estão alguns países da África subsaariana, cuja quantidade de usuários da internet, mesmo que ascendente, conforme vimos, ainda é inferior a 10% da população. Casos da República Centro-Africana, Guiné-Bissau, Libéria, Níger, Somália e Burundi. No Canadá, tanto na costa do Pacífico, em torno de Vancouver, quanto na baía do rio São Lourenço, em Toronto, situa-se os principais centros tecnológicos do país. Na América Latina, os principais tecnopolos se localizam em Guadalajara, no México, em Santiago, capital do Chile, em Buenos Aires, capital da Argentina, além de Campinas, São José dos Campos, no Brasil. Transnacionais na economia americana e africana. Até o fim da Primeira Guerra Mundial, praticamente não existiam empresas transnacionais,
empresas de um determinado país que atuam em outros, com exceção de algumas corporações norte-americanas. Após o conflito por volta de 1950, muitas empresas expandiram suas áreas de atuação, instalando-se em diferentes países do mundo. Com a dispersão das grandes empresas pelo mundo, a América Latina e o continente africano foi alvo de muitas corporações empresariais, passando a ser influenciadas economicamente por essas empresas de forma significativa. As transnacionais que se instalaram nos países da América Latina e no continente africano são de origens, em sua maioria, norte-americana, japonesa e europeia. Essas empresas queriam usufruir das condições favoráveis que os estados latino-americanos e africanos ofereciam, tais como abundância de mão de obra com baixos custos em comparação aos salários pagos em países desenvolvidos, riqueza em matérias-primas, água, minérios, energia, agricultura, dentre outros. Mercado consumidor com potencialidade, ou seja, populações que poderiam consumir os produtos das empresas. Infraestrutura promovida pelo governo dos países onde a empresa se instala. Leis ambientais brandas. Incentivos tributários como isenção parcial ou total de impostos. Permissão para enviar os lucros ao seu país de origem. Esses e outros benefícios facilitam a dispersão das transnacionais por todas as partes do mundo. Hoje, grande parte dessas empresas domina os segmentos automobilístico, alimentícios, siderúrgico, metalúrgico, eletroeletrônico, farmacêutico, químico e agroindustrial. Como exemplo, nós podemos citar, no ramo alimentício, a dispersão de uma das grandes transnacionais do ramo alimentício, o McDonald's, que iniciou na década de 1940 e se espalhou pela América do Norte e posteriormente começa aí a se espalhar para várias regiões do mundo, como Europa, Oceania, América do Sul, Ásia, África, enfim, várias regiões do planeta possui hoje uma filial que representa aí essa empresa transnacional. Desse modo, podemos dizer que essas empresas tiveram um papel essencial na industrialização dos países latinos. No entanto, a predominância de transnacionais foi negativa pelo fato de ter coibido o surgimento de empresas nacionais. Essas empresas são denominadas genericamente de corporações multinacionais ou empresas transnacionais. Embora sejam termos praticamente sinônimos, muitos economistas têm optado pelo segundo, por expressar melhor a origem nacional dessas empresas e sua atuação que transcende ou transpõe as fronteiras nacionais, mas se mantém, na maioria dos casos, predominantemente concentrada nos países de origem. Dessa forma, em vez de empresas com múltiplas nacionalidades, como dá a entender o termo multinacional, as transnacionais se aproximam mais das corporações nacionais com operações internacionais. As transnacionais são, portanto, empresas com atuação coordenada em vários países ao mesmo tempo, valendo-se de operações e componentes terceirizados, ou seja, parte considerável da produção gerada pelas transnacionais envolve fornecimento de componentes ou realização de operações por parte de terceiros. Aqui nós podemos citar como exemplo a fabricação de um modelo 787 da Boeing, que é montado nos Estados Unidos. Se nós observarmos, nós vamos perceber que várias partes que compõem esse Boeing 787 vêm de regiões diferentes do mundo. As áreas azuis, as asas, é fabricada no Japão. Os Estados Unidos fabricam apenas a fuselagem traseira e a fuselagem frontal. O Japão fabrica as asas, a Inglaterra fabrica o trem de pouso e a turbina, Itália, fuselagem central e o estabilizador horizontal, o Canadá com o compartimento frontal do trem de pouso, a França com as cápsulas das turbinas, a Austrália com o encaixe dos flaps e a fabricação dos flaps, a Coreia com o estabilizador vertical e a Suécia com a porta do compartimento de carga. Normalmente, as empresas dos mercados locais são também contratadas para prestar tais serviços incorporados aos produtos mercadológicos finais. Dessa maneira, as empresas transnacionais, ao interagirem fortemente com as empresas nacionais dos países onde se instalam, servem de estímulo econômico,
mas ao mesmo tempo tornam a concorrência comercial mais acirrada. Por essa razão, a presença das grandes corporações nas economias nacionais é muitas vezes motivo de controvérsias políticas envolvendo tanto os interesses das empresas nacionais, da população consumidora e do Estado hospedeiro, quanto os interesses das transnacionais. Bom, pessoal, nessa aula nós ficamos por aqui. Vamos dar continuidade na nossa próxima aula. Então, até lá!